que fica em paralelo? Em paralelo, a regra é diferente. O que eles vão ter em comum é a mesma queda de tensão. Então, em paralelo, o que vai ter em comum é a mesma queda de tensão. Tá? Então é isso que você tem que anotar aí. Se quiser dar o print, ó, a mesma queda de tensão. Eu vou tomar mais um golinho d'água. Mesma queda de tensão. Certo? Tá aí. Componentes eletrônicos em paralelo vão estar submetidos à mesma tensão. Então, diferente do que a gente tinha em série era a mesma intensidade de corrente, em paralelo a gente vai ter a mesma queda de tensão. Tá? Aí nós temos o seguinte, ó, então em paralelo, caminhos paralelos vai ser a mesma tensão, por quê? Porque o positivo da fonte, lembra-se que os fios propagam o mesmo potencial, né? Tá? Fios ideais eles só propagam o mesmo potencial. Então, ó, esse fio que está conectado no positivo da bateria, ou da fonte, ele vai levar esse potencial positivo, aqui esse fio vai se dividir em 3, e vai chegar antes de cada um dos resistores em cada caminho paralelo. E o negativo da fonte, ele também vai se dividir em 3 e vai chegar depois dos resistores. Ou seja, o resistor 1, antes e depois dele, ele tem a mesma diferença de potencial que a fonte. O resistor 2, também. O resistor 3, também. Ou seja, o que eles têm em comum é a mesma diferença de potencial da fonte que foi propagada ali com os fios. Então, em paralelo, todos os caminhos que estão paralelos entre si vão estar submetidos à mesma tensão elétrica. Certo? Mesma tensão elétrica. Ok? Como é que fica a relação das resistências? Olha só. Aqui a gente vai calcular com o inverso da soma dos inversos. Ou seja, quando a gente tinha um resistor em série, a gente fez a soma direta, né? A resistência total era igual à soma das resistências individuais em série. Aqui a gente vai fazer uma soma também, mas tudo com 1 dividido por, ou seja, vai ser todo mundo no denominador, todo mundo embaixo. O inverso da resistência total vai ser igual à soma dos inversos das resistências em cada um dos caminhos paralelos. Beleza? Então aqui vai ser a soma toda assim. Aqui a gente não vai escapar de um MMC, tá? Desse lado, fazer essa soma de frações, se tiverem resistências diferentes, a gente vai ter um MMC ali para fazer. E depois de resolver o MMC, a gente inverte ou multiplica cruzado, resolve ali. Tem solução, tá? É só fazer com calma que sai, beleza? E sobre as correntes elétricas, isso aqui é muito importante. A gente entender que a corrente elétrica ela não gasta, ela não é consumida. Ela circula pelo circuito. Então, ó, a corrente elétrica total, que está acumulada nesse fio, ela vai chegar nessa bifurcação e vai se dividir em 3. Vai um pouco de corrente por cima, um pouco pelo meio e um pouco por baixo. Aí vai passar uma corrente pelo caminho do resistor 1, uma corrente pelo caminho do resistor 2, uma corrente pelo caminho do resistor 3. Depois essas correntes se juntam e se acumulam no fio, andando as 3 correntes juntas aqui, formando a corrente total. E é por isso que a corrente total é igual à soma das correntes que passam em cada caminho paralelo. Porque em cada caminho paralelo vai ter um pouco de corrente, depois essas correntes se juntam, formando a corrente total. É o que acontece, por exemplo, com os benjamins e os T's lá, que a gente viu naquela questão do Enem que a gente fez antes, que, dava superaquecimento ali. Por quê? Porque quando a gente utiliza um T, uma tomada múltipla, ela é exatamente isso aqui, ela abre 3 caminhos paralelos. E as correntes de cada equipamento que está ligado ali, vai se acumular no benjamin, no T, na tomada múltipla, na extensão ali. E ao se acumular, a gente vai ter, em cada aparelho a gente tem uma corrente. Mas as 3 correntes juntas vão estar passando ali na mesma tomada. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente nunca deve ligar mais de um aparelho de alta potência na mesma tomada. Por exemplo, aparelho de alta potência. Secador de cabelo. Secador de cabelo não pode estar conectado e funcionando ao mesmo tempo que outro aparelho. Forno de micro-ondas deve ter uma tomada separada só para ele. Ar-condicionado, uma tomada só para ele, não usar ter. Forno elétrico, uma tomada separada. Grills, aquelas prensas, né, para esquentar pão, uma tomada separada também. Quando ligar um, não ligar o outro. Geladeira deve estar sozinha também numa tomada. Fogão não tem problema, tá? Fogão é de baixa potência. Fogão a gás, né, aquele que só dá faísca. Tá? Fogão elétrico é de alta potência, não pode usar junto. Então tem que ser tomadas separadas, tá? E com circuitos independentes e suficientes para aguentar ali os aparelhos funcionando junto. Senão, se ligar os dois na mesma tomada, quando usar um, não pode estar usando o outro ao mesmo tempo. Porque senão derrete a tomada. Derrete a tomada mesmo. Tá bom? Beleza. Então tá aqui o resumo. Vou aumentar também se você quiser fazer o print. Aquele print esperto. Tá? Tá aí. Certo? Resistores em paralelo vão estar submetidos à mesma tensão. O inverso da resistência total é igual à soma dos inversos das resistências de cada caminho paralelo. A intensidade de corrente é igual à soma das intensidades de corrente parciais. Vamos resolver exercícios. Certo? Aqui também vale a equação V igual a R vezes I, tá? Para valores totais e para valores parciais. Tanto faz, né? Isso aqui continua funcionando como a gente viu ali para resistores em série, em paralelo também funciona. E se misturar os dois, ter pedaços de um circuito em série e outros pedaços em paralelo, não tem problema também. Isso aqui funciona tanto individualmente, quanto em grupos, quanto em subgrupos, quanto para valores totais. Ou seja, uma forma realmente bastante versátil, tá? A gente aplica ela em diversos contextos. Então vamos lá, olha só essa questãozinha do Enem de 2016. Acompanhe comigo. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de I, A, B, B, C, C, D. Tá. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Quais são as correntes que apresentam o mesmo valor? Então aqui a gente precisa interpretar o seguinte, né? Ele disse que as 3 lâmpadas são idênticas. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui, como que as lâmpadas estão associadas, em série ou em paralelo. Se nós temos o positivo da fonte e consegue, através de fios, ter caminhos que chegam antes de cada lâmpada,
e o negativo da fonte, que chega depois de cada lâmpada, a gente tem essas 3 lâmpadas estão submetidas à mesma tensão da fonte. Elas estão em paralelo. Paralelo, beleza? 3 lâmpadas em paralelo, então elas estão submetidas à mesma tensão. Então deixa eu anotar uma coisa aqui pra gente fazer uma análise. V é igual a R vezes I, né? Tensão é resistência vezes corrente. C, como elas estão em paralelo, as tensões são iguais. Tensões iguais. As 3 lâmpadas são idênticas, então as resistências também são iguais. Lâmpadas idênticas. As lâmpadas idênticas, como foi dito no enunciado, significa que tem resistências iguais. Resistências iguais. Tá? Então, elas têm as mesmas tensões, estão submetidas na mesma queda de tensão ali, porque estão em paralelo. São lâmpadas idênticas? Bom, então elas têm as mesmas resistências também. E se tem a mesma tensão aplicada em lâmpadas de iguais resistências, então nós vamos ter a mesma corrente elétrica passando em cada lâmpada. Então a gente vai poder escrever isso aqui, ó, que nessa lâmpada está passando uma corrente I, que nessa lâmpada vai estar passando a mesma corrente Izinho, e nessa lâmpada vai estar passando a mesma corrente Izinho. Em cada lâmpada. Aí agora a gente pode seguir agora para fazer a configuração da corrente em todo o circuito. Essa correntezinha I que está passando na lâmpada 1, ela vai passar aqui pela lâmpada, né? Vai sair por aqui e vai passar aqui no ponto C. Ou seja, no ponto C a gente tem uma correntezinha I. Essa correntezinha I vai dobrar aqui, vai continuar descendo, e vai chegar nesse ponto. Nesse ponto, essa correntezinha I, ela vai se juntar com a outra correntezinha I que está passando na lâmpada 2. E agora aqui, ó, nós vamos ter 2 correntezinhas I. Elas se acumularam, nós vamos andar as 2 juntas ali. Quando a correntezinha 2I chega nesse ponto, ela vai encontrar a corrente que está vindo pela lâmpada 3. E aí essas 3 correntes agora vão se juntar, passando no ponto E, e o ponto E vai ter uma corrente de 3I. Que é a mesma corrente que passa pela fonte, que é a corrente total, né? Que é a corrente que vai dobrar aqui e vai passar pelo ponto A também. Aqui no ponto A também tem 3I. Nesta bifurcação, vai ter uma correntezinha I que vai sair para passar pela lâmpada 3, mas vai continuar aqui 2 correntezinhas I. Que nessa bifurcação, uma das correntezinhas I vai sair para a lâmpada 2 e a outra vai seguir para a lâmpada 1. Que é a corrente que vai seguir para cá. O que é importante de se dar conta aqui? Que corrente elétrica é algo que circula pelo circuito. A gente tem 3 correntes, uma corrente de cada lâmpada, elas vão se acumulando conforme elas vão se encontrando. Aí elas se encontram aqui. Aqui tem as 3 correntes juntas, que é a corrente total, que passa pelo ponto E, que passa pela fonte, que passa pelo ponto A. Aqui separa uma das correntes. Aqui separa a outra. E aí vai ficar cada uma passando num caminho diferente aqui. Não sei se eu consegui fazer aqui com a mão. Mas é isso aqui. Beleza? Corrente elétrica é algo que circula pelo circuito de maneira homogênea, distribuída, como se fossem água circulando em canos. Tá? Aí eu vou agora anotar aqui o seguinte, né? Quanto a corrente no E, a corrente no ponto E é igual a 3 Izinhos, né? Eu chamei de Izinho um valor genérico. Tá? Mas se você quisesse, podia chamar o I igual a 1, e aí tu ia ter a corrente 1, corrente valendo 2, corrente valendo 3. Tanto faz. Vamos ver, no ponto D. A corrente no ponto D vale Izinho. A corrente no ponto C, que está aqui, né? A corrente no ponto C vale Izinho também. A corrente no ponto B vale 2 Izinhos. E a corrente no ponto A vale 3 Izinhos. Quais são as correntes que são iguais aqui, ó? Essa corrente IE é igual à corrente no ponto A, que também é 3. E a corrente agora que é igual a outra é a corrente do D, que é igual à corrente do I. E são essas, né? Nenhuma corrente é igual à do B. Então é A e E, C e D. E isso vai estar na alternativa A, porque aqui está com erro de digitação, tá? É IA e E, e C e D. Fica na alternativa A, de amperes. Fechou? É isso, tá?